Esse panorama contou, né, com a equipe do MAN, né, eu como curador-chefe e os 3 membros da comissão de arte do museu, formados por Cristiana Tejo, Claudinei Roberto e Vanessa Davidson. Esse encontro aconteceu faz mais ou menos 2 anos, né? Convidei cada um deles a integrar a comissão de arte e trabalhamos ao longo, né, desse período praticamente online, e foi muito bonito ver que alguns, né, todos eles, né, na verdade a Cristiana, o Claudinei e a Vanessa, só se conheceram pessoalmente na montagem da exposição. A Brasa nos interessou desde o início, né, porque a gente estava presenciando ali uma série de acontecimentos que vai desde o incêndio do Museu Nacional, desde, né, de queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal e também, né, queimadas de símbolos coloniais como o do Borba Gato, aqui em São Paulo. Então esse fogo, essa brasa foi algo, né, da onde partimos muitas vezes, e essa brasa, ao mesmo tempo que é a brasa da destruição, também é a brasa da resistência, né, a brasa que continua ali queimando, apesar dessa terra arrasada, apesar de estar tudo em cinzas, apesar, né, de toda a situação delicada em que vivemos, né, assim, depois de uma pandemia e nesse contexto político que a gente está. Mas as cinzas também, apesar, né, dela simbolizar a terra arrasada, ela também simboliza a possibilidade de renascimento, é das cinzas que a fênix renasce. Então a ideia sobre as cinzas brasa é menos, né, dizer que a brasa é apenas a resistência, mas ela também é a destruição. A cinza não é apenas a terra arrasada, mas é também a possibilidade de ressurreição. Embora estejamos comemorando 200 anos da independência, né? É muito maluco pensar que essa independência não aconteceu, né, junto com a abolição da escravatura, não aconteceu junto com um processo de distribuição da terra. Ao contrário, essa independência foi uma independência, né, muito negociada, em que as cinzas continuaram, a brasa continuou queimando e as cinzas continuaram ali sendo produzidas nos vários ciclos, seja, né, o do café, da cana-de-açúcar, seja o da borracha, quantos ciclos foram se sucedendo, né, das commodities, e ainda hoje, né, esse ciclo de exploração da terra permanece, dos minérios permanece, da destruição da terra permanece. Então acho que às vezes mais evidente, às vezes menos evidente, isso perpassa a exposição como um todo. A gente comissionou cerca de metade das obras expostas e foram feitas especialmente, né, para essa exposição. A Laís Mirra fez um trabalho que toca também nessa ideia de modernismo, né, mas a partir da arquitetura. O trabalho dela foi concebido a partir da própria arquitetura do Oscar Niemeyer como uma ruína, né? São fragmentos de colunas como do Palácio da Alvorada, colunas como do Prédio da Bienal, ou do próprio Museu Afro e da Marquise do Ibirapuera, do MAC da USP, né? Então acho que essa ideia de que esse patrimônio moderno, arquitetônico, né, de algum modo tem a ver com uma impossibilidade de realização completa daquela utopia, e o que a gente encontra no espaço são esses fragmentos, essas ruínas, como se fossem, né, justamente restos, cinzas, né, pedaços de memória de um projeto que nunca chegou a se concretizar completamente. Outro trabalho comissionado é o da Érica Ferrari, tem também a ver com arquitetura, tem a ver com patrimônio, e acho que acaba nesse momento em que a Marquise do Parque Ibirapuera está interditada em sua grande parte, ela colocar essas estacas, né? Então tem algo da sustentação que está ali, né, nessa Marquise, mas também ela está falando de gestos, está falando de gestos das mulheres, e ela fez um trabalho muito interessante, não só com mulheres trabalhadoras, né, diversos locais, desde da ocupação 9 de julho, desde da mãe dela, que também é uma trabalhadora, professora, mas também com as trabalhadoras do MAN de São Paulo, do educativo, da segurança, da limpeza, em que ela tira um molde dos gestos e de algum modo ela coloca ali nesse lugar de ligação entre o chão e o teto, né, esse lugar da sustentação. Então esses gestos das mulheres que depois reaparecem na fachada do museu com escrito, né, em grandes dimensões,
lembrando, né, da importância desse gesto e da relação com o trabalho, né, de como esse gesto é produção de trabalho, produção de sentido. E acho que, conversando com as trabalhadoras aqui do museu, percebi que elas ficaram muito felizes em participar e contribuir para o trabalho, né? Foi uma troca muito rica, acho que tanto para o artista, como para as trabalhadoras, como para o educativo, que possibilitou esse trabalho. Outro trabalho comissionado é o do Chadalu Tupã Jacupé, em que ele retrata, né, narrativas guaranis, né, narrativas de diversos momentos da história, seja da criação do mundo, seja, né, depois do mundo criado, desse primeiro mundo criado, e com trabalhos muito simbólicos, né? A espiga de milho representa, né, algumas entidades, Yanderu, Yamandu, Tupã, e tem histórias também que contam, né, a própria, né, uma que é muito importante, que é o modo como os humanos ganharam o fogo, e a história justamente quem detinha o poder do fogo eram os urubus. E aí os sapos e o tatu fazem um plano mirabolante para conseguir roubar o fogo, a brasa desses animais e levar para a humanidade. Então é muito interessante ver como que essa brasa que aparece numa pintura como essa adquire um outro sentido, né, que não é apenas a brasa da destruição, mas é o lugar, né, do encontro, ao redor da fogueira que essas histórias são contadas pelos indígenas. Então, essa brasa como também o lugar da reunião, o lugar do encontro, né, e a possibilidade de transformação, né, do mundo. A gente está aqui diante da espécie das cinzas de um certo projeto, mas também tentando visualizar como esses regimes de destruição fazem parte da nossa dinâmica e sempre houve o renascimento. Eu acredito que eu espero que esse seja um panorama que sinalize a transformação e a virada, uma virada democrática e uma virada de conscientização que de fato altere as estruturas, né, do poder, as estruturas que acabam por manter toda essa máquina mortífera de genocídios e de apagamentos. No nosso processo de investigar, de pensar sobre as cinzas, sobre o fogo principalmente, não há como a gente não passar por algo que é fundamentalmente, como se diz, não é apenas nativo daqui, mas é uma técnica e uma maneira de pensar que está em todas as sociedades do mundo, em várias épocas do mundo, que é o barro, né? Então, para a gente era muito importante, então, tentar perceber como algo que é materialmente e simbolicamente tão importante há vários tempos, isso também acho que é importante ponderar. O nosso panorama não lida só com a atualidade, né? Ele lida com várias temporalidades. Então, o barro mas sendo uma espécie dessa força motora que continua sempre em transformação por gerações e por origens distintas. Então, uma das questões que talvez eu tenha trazido para o pessoal era pensar, por exemplo, alguém como a Celeida Tostes, que é uma artista que eu acredito, né, uma pioneira na introdução do barro e da cerâmica na arte contemporânea, mas sob um ponto de vista que hoje a gente observa como feminista e decolonial, talvez, né, acessando os saberes e também de uma maneira a maneira de trabalhar, uma maneira comunitária e o que eu considero como um artista floresta, um artista que a floresta não existe só uma árvore, a floresta precisa de muitas árvores para existir. E a Celeida, toda a sua trajetória é uma trajetória coletiva, né? Então, que suas obras, eu acredito que o grande legado da Celeida é uma maneira de pensar e de agir com o barro em todas as idades, todas as classes sociais, é ativar a matéria, o barro, a terra, para se pensar o próprio corpo e seu lugar no mundo. Então, a Celeida era esse ponto de partida, mas que no final, acredito que aqui nós temos a Dagmar bem na frente da Celeida, e a Dagmar, uma artista também floresta, mãe de 19 filhos, sendo 14 vivos, e que no material construído pela dupla Rodrigues Remor,
né, artistas que aprenderam com ela a trabalhar com cerâmica, ela fala uma frase que eu acho que é quase um diálogo muito forte com a Celeida, que é: o barro nunca acaba. Abel Faleiros, por sua vez, traz a terra, né, que nesse caso não é o barro, mas é a tinta do pau-brasil, que é nosso primeiro produto de exportação, né, que dá o nome ao nosso país. Ela utiliza essa tinta para fazer uma espécie de reprodução do diâmetro do maior pau-brasil encontrado até hoje. E a sua abertura está direcionada para um dos pau-brasis que existem aqui no Parque do Ibirapuera, no jardim, né? Há 3 pau-brasis que continuam ainda existentes aqui no parque. E por fim, mas que também poderia ser o início, nós temos os cupinzeiros de Lídia Lisboa. É importante também lembrar que os cupins são o primeiro ser que surge depois de uma queimada, né? Ele anuncia tanto que essa terra está arrasada, ou seja, não tem nutrientes, quanto que esse ciclo vai recomeçar, ou seja, a outra vida vai surgir, né? Então a Lídia cria ali no lugar da sala de vidro, ela é como se ela estivesse deslocando algo que é do mundo natural, né? Que estaria de fora do parque, no parque, para dentro do museu, sinalizando mesmo essa artificialidade da nossa vida, né? Nossa vida contemporânea. Eu acho que nesta exposição, vendo desde fora como estrangeira, a única estrangeira na equipe, para mim foi muito emocionante o processo de seleção dos artistas. A seleção dos artistas foi um processo de conversas, de debates, de discussões através de semanas e semanas de reuniões virtuais, de visitas a ateliês virtuais. E foi um processo muito dinâmico e a maneira na que a exposição se foi formando foi muito orgânica. Uma vez que a gente selecionou os artistas, saiu como muitos fios condutores que entrelaçam estes artistas, embora sejam suas propostas muito diversas, muitos fios condutores temáticos surgiram para criar uma narrativa coerente pela exposição. Eu acho que nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, são as artistas mulheres quienes vêm fazendo as obras claves de arte de renascimento, de ruptura. Eu acho que cada vez que viajo ao Brasil, sempre levo uma mala vazia, porque eu adoro os livros que se escrevem sobre arte brasileiro e eu sempre volto aos Estados Unidos com uma mala cheia de livros para seguir pesquisando livros que não se conseguem nos Estados Unidos. Então, as minhas pesquisas seguirão, continuarão, e essa experiência de colaborar com os meus colegas aqui na Panorama tem sido uma experiência muito entusiasmante. Aprendi muito de como se faz uma exposição no Brasil, e eu me sinto honrada de fazer parte desta equipe. Essa exposição, ela tem como característica, como uma das características que eu reputo ser interessante, o fato de contar com 4 curadores, entre eles eu. Essa diversidade de olhares, ela também está plasmada a partir da seleção que nós logramos realizar.
Os vários artistas que compõem esse panorama trabalham com as linguagens as mais diversas. E eu talvez deva ressaltar o fato de que o panorama também privilegiou artistas que, não obstante já tenham uma trajetória bastante alentada, não são ainda suficientemente reconhecidos no universo das artes. Esses artistas são, na sua maioria, oriundo daqueles grupos minoritários que só muito recentemente têm recebido a atenção devida das instituições culturais. Eu poderia ressaltar entre esses artistas o próprio Davi Jesus Nascimento. É um artista ribeirinho e ele desenvolve um trabalho de uma grande densidade poética a partir das tradições da comunidade onde ele vive, a partir de vivências e da convivência com os artistas e artesãos daquela comunidade. Talvez não fosse de todo ilícito traçar um paralelo entre ele e artistas como Nom Martins ou o próprio Luiz 83, que são também artistas que desenvolvem um trabalho de grande qualidade poética, de grande qualidade formal, que conseguem resultados extraordinários a partir das pesquisas que eles desenvolvem. E, não obstante essa qualidade, a gente observa que eles não participam de uma tradição classicizada. Eles não são artistas oriundos do universo acadêmico. Os trabalhos são desenvolvidos a partir da experiência que eles adquiriram, tanto o Luiz 83 quanto o Nom Martins, da atividade que eles desenvolvem na rua, enquanto pichadores e grafiteiros. O Luiz 83, ele também, é preciso que se diga, que muito do conhecimento, do vasto conhecimento que ele tem sobre arte contemporânea, foi adquirido a partir da atividade que ele desenvolve ainda hoje como montador de exposições. Então, é uma experiência que eu reputo como sendo sui generis, extraordinária. E é muito importante que uma instituição como o MAN, que tem uma história tão importante dentro da arte brasileira, latino-americana e mundial, é muito importante que o museu se abra e avalize essas produções, reconheça nesses artistas virtudes que de fato existem, mas que não foram suficientemente pesquisadas, não foram suficientemente divulgadas. Então, o panorama, a partir dessa visão múltipla que os curadores lançam sobre o cenário da arte brasileira contemporânea, também promove o resgate de algumas produções, como a do Glauco Rodrigues e da Celeida Tóstias, que são artistas seminais na história contemporânea da arte brasileira e que compõem, a partir das suas poéticas, essa grande narrativa presente a essa exposição e que procura, de alguma maneira, elaborar esse momento histórico importante e crítico da história do nosso país.